do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Você que é novo aqui no canal, nós estamos estudando nesse trimestre este tema, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitória. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante para o nosso aprendizado. Nós vamos falar de uma mulher que decidiu recomeçar em um período de crise e escassez. Sim, ela decide recomeçar em um período muito difícil da sua vida, mas ela tem uma atitude, se levanta e decide recomeçar a vida. E ela está recomeçando de uma forma diferente. Dessa vez tem tudo para dar certo o seu recomeço. Sabes por quê? Porque ela está recomeçando com Deus. Deus agora é prioridade na sua vida e por isso o seu recomeço tem um final de vitória. Por isso eu quero te convidar a assistir esta aula até o final para nós aprendermos com esta mulher a sobreviver e a recomeçar em meio às crises e à escassez. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever hoje aqui, ó. Se inscreva no canal, ative as notificações, tem um sininho aqui do lado, você clica em todas. E toda vez que eu postar uma mensagem aqui no canal, você vai receber aí em primeira mão, porque você se inscreveu e ativou as notificações. Eu quero te pedir também para deixar o seu like aqui e compartilhar aqui esta mensagem com outras pessoas, porque se ela está contribuindo para o teu crescimento, ela vai contribuir também para o crescimento e o recomeço de outras pessoas que estão vivendo em um período de crise e escassez na sua vida. Então vem comigo! Lição de número 4. Crise também é oportunidade de recomeço. O nosso texto de referência é Ruth, capítulo 1. Então, quero te convidar a pegar sua Bíblia para nós lermos juntos, porque a Escola Bíblica Dominical é um lugar de aprendizado e crescimento espiritual. E nós precisamos estudar a palavra de Deus. Vamos ler? Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Glória a Deus. Tópico 1. A fé nos leva a lugares inimagináveis. Quem diria que Ruth iria morar em Belém? Quem diria que Ruth ia pertencer à genealogia de Jesus Cristo? Pois Ruth fez parte da genealogia de Cristo porque ela foi uma mulher de fé. Ela não pertencia ao povo de Israel. Ela era uma moabita e os moabitas eram inimigos do povo de Deus.
Essa rivalidade deles era muito antiga, desde quando o povo de Israel saíram da terra do Egito para a terra de Canaã. Os moabitas não deram passagem aos israelitas e eles se tornaram inimigos. Mas Deus, ele se aproxima daqueles que se aproximam dele. Ruth se aproximou de Deus com tamanha fé que Deus não o rejeitou. Da mesma forma que Raabe, aquela mulher que a cidade de Jericó foi toda destruída e ela foi salva, porque ela também foi uma mulher de fé e ela também fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui nesse texto que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de ninguém. Todos que se aproximam dele com fé, ele abraça. E ele abraçou Ruth, e Ruth foi uma mulher muito exemplar em toda a Belém. Raabe foi a tataravó do rei Davi e Ruth foi a bisavó do rei Davi. Duas mulheres estrangeiras, duas mulheres que viviam em terras pagãs, terras da idolatria, terra da prostituição, mas em seu coração elas decidiram temer a Deus, elas decidiram confiar em Deus e Deus mudou a história destas mulheres, porque elas ousaram com a sua fé. Deus, ele te ama e ele quer mudar a tua história. Tão somente dê um passo de fé, assim como essas mulheres fizeram na sua vida. Na nossa vida, nós temos oportunidades, basta nós abraçarmos elas. Subtópico 1:1. A crise não é o fim. Talvez você esteja desesperado, se achando desamparado por todos. E por a crise ter batido na tua porta, tu acha que é o fim de tudo. Não. Para tudo na vida tem um recomeço. E com Deus, meu querido, o recomeço é certo. É certeza de milagre, é certeza de vitória. Então a crise não é o seu fim. Mas por que Noemi, uma israelita, está vivendo nos campos de Moabe? Porque uma israelita está vivendo em terra estrangeira. Eu vou te contar agora de uma forma bem rápida. O livro de Ruth é um livro muito rico. É impossível você não ler o livro de Ruth e não se emocionar, porque é muito impactante. É uma história muito linda, é uma história de recomeço, é uma história de fé, é uma história de que nós vemos a provisão de Deus, a providência de Deus na vida do seu povo. Mas por que esta mulher foi parar em campo, em terra estrangeira? O que é que aconteceu? Em Belém, em Israel, houve um período de fome, muita escassez. E nesse período não tinha rei em Israel. As pessoas faziam aquilo que elas queriam. Elas decidiam no seu coração e faziam. E Abimeleque era o esposo de Noemi. Ele tinha terras em Israel, mas não estava produzindo, e a terra de Moabe estava em grande fartura e produzindo muito. Ele decidiu atravessar a sua cidade, a sua terra, e foi para os campos de Moabe, e lá ele produziu muito. Ele saiu de Belém com grande fartura, e ele foi e prosperou em Moabe. E seus filhos cresceram em Moabe e casaram lá com moabitas, com mulheres estrangeiras. Por isso, Noemi está morando em Moabe. Não tinha ninguém para corrigir eles e olha, não vão, fique aqui, porque as bênçãos do Senhor virá para nós. Não tinha, porque era o período dos juízes em que cada um decidiam, faziam por conta própria. E se você ler o livro de Juízes, você vai ver coisas horrendas que as pessoas praticavam.
E assim aconteceu. Se eles foram sem a permissão de Deus, Deus agora está dando uma oportunidade para Noemi recomeçar, porque Deus ele tinha planos na vida de Noemi, porque ela faz parte a sua família, porque a sua família fará parte da genealogia de Cristo. Deus ele tem planos para a tua vida. Então, se levante e recomece em nome de Jesus. Subtópico 1 e 2, uma escolha assertiva. O que acontece? O esposo de Noemi morre. Com um tempo depois, os 2 filhos de Noemi também morrem. Mas Noemi continua na terra dos Moabitas, porque ela estava vivendo bem, estava dando tudo certo, ela continua lá. Só que a crise chegou na terra de Moabe. E quem sabe essa crise que chega em Moabe não é providência de Deus para que Noemi retorne à sua terra, para que Noemi retorne ao seu povo, retorne ao seu Deus. Deus, às vezes, ele provoca algo na nossa vida para nós nos lembrarmos de onde somos, para nós recomeçarmos novamente. E Deus permite tudo isso acontecer para que Noemi lembre-se da sua terra e volte para a sua terra. Mas Noemi continua na terra de Moabe até ela ouvir falar que Deus havia visitado o seu povo com grande prosperidade. Irmãos, a gente observa que Noemi ela estava atenta aos acontecimentos. Ela sabia o que ela tinha feito, mas ela estava com o seu coração cheio de fé, cheio de amor, cheio de arrependimento se ela fez ou não uma decisão certa na sua vida, mas ela estava pronta para recomeçar, ela estava pronta para pedir perdão ao Senhor por alguma coisa que ela tenha feito de errado. Quando ela ouve falar que o povo de Israel estava vivendo em grande prosperidade, ela disse: é hora de voltar. É hora de recomeçar. E ela chama as suas 2 noras para retornar. E ela olha para as suas 2 noras e diz: olha, minhas filhas, vocês não precisam ir comigo. Eu estou voltando para o meu Deus. Eu estou voltando para a minha casa, eu estou voltando para a minha terra. Vocês não são obrigadas a irem comigo. Eu não tenho mais nem filhos para dar a vocês. E mesmo se eu engravidasse hoje, não dava mais para dar filhos, para casar-se com vocês. Aí as 2 disseram: não, nós vamos contigo sim, não vamos te deixar. Continuaram caminhando, mas na frente Noemi para: minhas filhas, voltem. Aí Orfa abraça Ruth, chora. É muito emocionante, irmãos, esse momento. Eu quero te convidar a ler essa história. Orfa abraça Ruth e chora muito. A Bíblia diz que as 3 se abraçaram e choraram. E Orfa decide voltar. Ruth fica e Noemi olha para Ruth: olha, tua cunhada voltou. E é interessante que Noemi faz questão de dizer: tua cunhada voltou para os seus deuses e para a idolatria. Volta também. Aí Ruth olha para Noemi, a coisa mais linda do livro de Ruth. Ruth olha para Noemi e diz assim: como assim, minha sogra? O teu Deus é o meu Deus. Não é os deuses de Moabe que são os meus deuses. O meu Deus é o teu Deus. O teu povo é o meu povo. Não me peças para voltar, porque eu não voltarei. Eu irei contigo. Aonde tu repousares, ali eu repousarei eu. Sabes por quê, irmãos? Ruth decide viajar com Noemi. Ruth não está abandonando a sua família para viver com uma sogra. Ruth está acompanhando sua sogra por causa do Deus dela. Ruth está acompanhando Noemi porque durante o tempo em que ela conviveu com Noemi,
Noemi falou das grandezas de Deus para ela. Noemi contou que Deus abriu o mar vermelho, que fez o povo passar a pé seco. Noemi contou as 10 pragas que Deus levantou ao Egito. Noemi contou que as muralhas de Jericó ruíram ao chão. Noemi contou que Deus fez grandes coisas ao seu povo. E toda vez que Noemi contava a história do povo de Deus, toda vez que Noemi falava da grandiosidade do seu Deus, Ruth guardava a mensagem em seu coração. Ruth guardava com anseio, com vontade de conhecer mais sobre esse Deus. Você tem vontade de conhecer mais sobre Deus? Porque Ruth tinha muita vontade de conhecer mais sobre Deus. E ela abandonou a sua terra, a terra da escassez, a terra da idolatria, a terra da prostituição, para viver em uma terra que ela não conhecia, que não era o seu povo, mas ela estava indo em direção ao Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma oportunidade que Orfa teve de conhecer Deus foi a mesma que Ruth teve, mas somente Ruth guardou a mensagem em seu coração. Somente Ruth produziu e somente Ruth guardou aquela mensagem em seu coração. Muitas pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas alguns, a mensagem entra por aqui e sai por aqui e não vai para cá. Mas Ruth deixou a mensagem entrar em seu coração e guardou em seu coração. Eu quero te convidar hoje, abra o seu coração para Deus e deixa a palavra de Deus entrar em teu coração e Ele vai mudar a tua história, assim como mudou a história de Ruth, porque ela decidiu recomeçar ao lado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 1 e 3. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Isso é bíblico. Ande com o sábio e serás sábio. Ande com o tolo e serás tolo. As tuas amizades têm te aproximado de Deus ou têm te afastado de Deus? Então é hora de refletir. E eu não estou falando aqui para você se intrigar com as pessoas, mas se afaste. Tem pessoas que são levantadas pelo inimigo para te tirar da presença de Deus. Quantos jovens se afastaram da presença de Deus, perderam a comunhão com Deus, perderam o relacionamento com Deus, porque se juntaram com pessoas que separavam-o de Deus? Procure pessoas. Você vê que a pessoa é um santo homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então se aproxime, se apegue àquela pessoa, porque aquela pessoa vai te aproximar mais de Deus. E Ruth foi muito sábia, muito inteligente. Ela viu que Noemi poderia aproximar ela de Deus e ela disse: eu irei contigo. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo e eu irei contigo para onde tu for. Ela ouviu falar desse Deus, das grandiosidades desse Deus e não teve quem fizesse Ruth se apartar de Noemi, porque ela queria pertencer ao povo de Deus e ela pertenceu ao povo de Deus e ela pertenceu à genealogia de Cristo Jesus. Olha que honra, olha que privilégio na vida desta mulher, porque ela teve uma atitude e porque ela decidiu se aproximar de quem o aproximava a ela de Deus. E eu quero te convidar a se aproximar de quem te aproxima de Deus. Tópico 2, superando as crises. É hora de superar as crises. A crise chegou na tua vida, então levante-se. Tome uma atitude, porque Noemi tomou uma atitude. Em meio à crise, ela ouviu falar que Deus havia visitado o seu povo e ela tomou uma atitude. Será que foi fácil para Noemi tomar essa decisão? Ela já tinha mais ou menos uns 15 anos que morava nessa cidade. E como ela retornaria à sua terra, como ela seria recebida, isso poderia lhe causar grande constrangimento. As pessoas vão me criticar porque eu estou retornando e agora eu estou retornando à minha cidade só porque a cidade na qual estou vivendo está passando por uma escassez. Eu vou viver sempre andando de um lado para o outro. Então ela não pensou nas críticas, ela pensou
Só que Deus poderia mudar a sua situação. Aquela notícia que chegou aos ouvidos de Ruth foi como um bálsamo na sua vida. Quem sabe ela estava vivendo triste, ela estava depressiva, quem sabe ela estava sem norte na sua vida, mas Deus chegou com resposta. Deus vai chegar com resposta para ti também. Fique atento, porque Noemi ela estava atenta. Quando ela ouviu falar, ela tomou uma atitude. Então fique atenta, porque a resposta de Deus virá para a tua vida. Subtópico 2 e 1. Movidas pela fé, mesmo em tempo de crise. A situação que essas duas mulheres estavam vivendo não era fácil. Elas estavam vivendo grandes perdas na sua vida. Noemi perdeu o esposo e os 2 filhos. Ruth perdeu o esposo. Gente, perdeu foi o esposo e 2 filhos. Elas perderam tudo que elas tinham, tudo. Não tinham mais nada e ainda era estrangeira, vivendo em terra alheia. A situação dela não era fácil. E ela estava tomando agora uma atitude de fé na sua vida. Elas estavam vivendo dor, angústia, aflição, tribulação, tudo quanto de dor, de tristeza que nós podemos imaginar essas mulheres estavam vivendo e não era fácil para elas. Não está sendo fácil para ti, também não era fácil para elas, mas elas não ficaram choramingando, elas não ficaram a vida inteira de luta. Tem gente de luto, tem gente que passa a vida inteira de luto, não tem coragem de se reerguer, de tomar uma decisão e se adaptar a viver de luto. Deus está te chamando para um recomeço. Deus tem coisa nova para ti. Deus quer que você se alegre mesmo em tempo de dor. Ela não tinha nada mais o que fazer. Ela não tem culpa de nada do que está acontecendo. E ela está tendo agora uma oportunidade. Ela corre para quem pode dar consolo para ela. Quem poderia dar consolo para Noemi? Deus. Então era a hora dela retornar para Deus e ela está retornando para Deus. E quem sabe, irmão, na viagem, quantas vezes ela pode ter chorado na viagem? A Bíblia não fala, mas ela pode ter chorado muito na viagem. São 2 mulheres caminhando rumo a uma outra terra que há muitos anos ela não ia lá. Então, quem sabe ela está chorando porque lá em Belém ela tinha sua terra, ela era uma mulher próspera e agora ela está retornando sem nada. Isso é um sofrimento na vida dessa mulher, mas ela teve uma atitude de recomeçar. Então, essas mulheres não se isolaram diante da dor, diante da crise, diante da escassez. E nós não podemos, nós temos que nos movimentar, nós temos que fazer alguma coisa. Porque a dor, ela sempre vai existir, sempre. Ela não vai parar de existir. Mas nós temos que continuar. Eu quero te convidar a continuar. Eu sei que não é fácil. Eu já perdi alguém, todos nós talvez já perdemos alguém, já vivemos situações difíceis e não é fácil. Mas se nós queremos melhorar, nós temos que fazer alguma coisa. Então, vamos fazer alguma coisa para mudar o cenário, porque o cenário vai ser sempre de tristeza, sempre de angústia, sempre de dor, se nós não tomarmos uma atitude. E Deus não nos quer com cara de tristeza. Deus nos quer alegre mesmo que sofrendo grandes perdas. Subtópico 2 e 2. Nas crises, façam escolhas em Deus. Isso é muito importante. Vamos fazer uma escolha em Deus, porque se nós não fizermos uma escolha em Deus e nem convidarmos Deus para as nossas escolhas, para as decisões que estamos tomando, não vai ter sucesso, não vai haver prosperidade e bênçãos. Mas vamos convidar. Noemi talvez não tenha convidado Deus para as suas escolhas, mas agora ele está fazendo diferente, convidando Deus para as suas escolhas. Então, Ruth havia ouvido falar muito sobre Deus, agora está indo com Noemi ao encontro de Deus, fazendo a melhor decisão da sua vida,
Faça a melhor decisão da sua vida. Corra para os pés de Deus. Corra para quem tem solução. Corra para quem tem saída, para quem tem resposta e para quem tem vitórias para a tua vida. Ela ouviu falar de Deus e agora ela está buscando solução em quem pode solucionar as suas causas. Subtópico 2 e 3. No mundo tereis aflição. O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem ao amanhecer. A dor, a angústia, a aflição que essas duas mulheres estavam vivendo estava chegando ao fim. Elas iam cantar o hino da vitória. Toda crise tem um começo e tem um fim. Elas estavam vivendo isso e você também vai viver. A crise que você está vivendo, assim como ela teve um começo, ela vai ter um fim. E em nome de Jesus, você vai triunfar sobre as tempestades. Em nome de Jesus, você vai triunfar sobre as dificuldades. Tópico 3. Recomeçar é preciso. Deus nos chama hoje para recomeçar. Eu não sei qual é o recomeço que você precisa fazer. Todos nós sabemos qual é o recomeço que precisamos fazer. Deu errado hoje, recomece amanhã. E recomece com Deus. É muito importante que o seu novo recomeço seja com Deus e que Deus seja a prioridade do teu recomeço. E tudo dará certo na tua vida, em nome de Jesus. Subtópico 3 e 1, milagre no recomeço. Olha só, irmãos, o milagre já começa no recomeço, porque agora elas estão recomeçando e buscando orientação em Deus. Quando nós recomeçamos e temos Deus como prioridade, as coisas conduzem tudo certinho. Agora Deus está conduzindo a vida de Ruth, porque decidiu conhecer Deus. Glória a Jesus. Olha só o que o comentarista diz. Ruth reagiu à humilhação, à pobreza, com determinação, seguiu em frente, deixando para trás as perdas que tivera. Ela deixou para trás as perdas que ela tivera. Então, isso nos ensina que nós devemos recomeçar deixando. Não é que nós vamos esquecer, porque é impossível esquecer, mas deixando para trás, para que não venha atrapalhar no novo recomeço. Tem pessoas que estão vivendo ou vivem situação tão desesperadora que a única coisa que ele espera é a morte. São pessoas sem esperança, que não tem mais fé, que já perdeu o ânimo, que já perdeu a alegria de viver. Eu quero te dizer hoje, tome uma decisão como Ruth tomou. Em vez de chorar, em vez de esperar a morte, ela tomou uma decisão, ela reagiu, ela teve uma atitude. E não foi fácil para ela, e não é fácil para ninguém reagir em meio às dores, em meio às aflições, em meio às crises. Recomeço tem grande dor, mesmo diante das incertezas, porque ela não tinha certeza de nada, mas ela decidiu recomeçar. E foi isso que agradou a Deus, por ela ser muito generosa, por Ruth ser generosa, amorosa, por Ruth ter fé e amor pelas coisas de Deus. Toda ação gera uma reação. Ruth e Noemi saem da terra da idolatria, da terra do luto e da terra do sofrimento para uma terra de pão e que trouxe grandes vitórias. E agora é importante, irmãos, nós ressaltarmos que Noemi, ela semeou a palavra de Deus no coração de suas noras. E por isso Ruth o acompanha, porque a palavra de Deus ficou guardada em seu coração. E Ruth está tendo a oportunidade de recomeçar a vida e recomeçar diferente. Ela está recomeçando com Deus. O comentarista nos faz algumas perguntas. O que precisamos deixar para trás? O que há em nós que precisamos nos desprender? Segunda, o que precisamos deixar para trás para recomeçar? Terceira,
Que ações terei que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito? Então, são 3 perguntas que ele nos deixa para nós respondermos. Responde aí no seu coração. Depois da tempestade, sempre vem a calmaria, sempre vem a bonança. E Ruth e Noemi estão entrando aonde? Em Belém, a terra do pão, a terra da prosperidade, a terra da bênção, a terra da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Para trás ficou a idolatria, para trás ficou o luto, para trás ficou a tristeza, para trás ficou a angústia, ficou a dor. E elas não se lembrarão mais, porque elas estão entrando na terra da bonança e na terra da fartura. E agora elas estão entrando com Deus, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e tem tudo para dar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Ruth e Noemi estão entrando em Belém. E elas chegaram bem no período da colheita. Glória a Deus. Deus, irmãos, nos leva à bênção. Deus nos leva à fartura. Louvado seja o nome do Senhor. Te levanta em nome de Jesus e você vai colher bênçãos da parte de Deus na sua vida. Noemi e Ruth, elas chegaram bem no tempo da bênção, da prosperidade. Era hora de voltar. E elas voltaram. Louvado seja o nome do Senhor. E Ruth foi redimida, não ficou desamparada, não ficou sozinha, porque Deus não desampara aqueles que o buscam. Busca estar na presença do Senhor e Ele não vai te desamparar. Ruth é o símbolo da igreja. E Boaz é o símbolo de Cristo, que está redimindo Ruth. Cristo também nos redimiu. Nós não somos um povo desamparado, nós não somos um povo sozinho. Cristo Jesus nos redimiu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos dono. Ruth está entrando em Belém e é redimida, porque agora ela tem alguém para cuidar e zelar dela. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pela tua bondade e pelo teu infinito amor. Pai, muitas das vezes nós fazemos coisas que não te agradam, tomamos decisões erradas que nos causam dores, que nos causam tristeza, que nos causam angústia. Mas em nome de Jesus, Pai, nos ensina a tomar as decisões certas. Nos ajude, Pai, a pedir a tua direção, a tua orientação sobre as nossas decisões, para que nós não venhamos passar tanta dificuldade, tanta crise e escassez. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que nos ensina a tomar as decisões certas da nossa vida. Eu quero te apresentar as pessoas que estão recomeçando a vida neste momento, que decidiram se levantar, se erguer com uma atitude de fé para recomeçar. Que o Espírito Santo do Senhor dá força, dá sabedoria, dá graça, dá entendimento, dá temor e amor. Em nome de Jesus, abençoa as vidas neste momento, as famílias que estão passando por dificuldade, por necessidade. Que o Senhor possa dar um novo recomeço para cada família, em nome de Jesus. E que este recomeço, o Senhor seja prioridade, em nome de Jesus. E com certeza terá vitória, terá bênção no final. Fica conosco, abençoa as famílias, salva, cura, liberta, transforma. Repreende o espírito da morte, repreende o espírito da opressão, da depressão, o espírito da tristeza e tudo que aflige o teu povo. Em nome de Jesus, traz paz e alegria aos corações. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Embora pra Moabe, ele e 2 filhos ali vieram a perecer. Porém Noemi, sua esposa e 2 noras choravam muito sem saber o que fazer. Teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa
deixa-me contigo, pois teu Deus é o meu Deus. Teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa-me contigo, pois teu Deus é o meu Deus. Porém Noemi quis voltar pra sua terra. Orfa e Ruth, fique com os parentes seus. E se abraçaram e levantaram a voz em choro. Disse Ruth, eu não fico, pois contigo eu seguirei. Vou também. Teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa-me contigo, pois teu Deus é o meu Deus. Teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa-me contigo, pois teu Deus é o meu Deus. Pois só a morte me separa de você. Onde morreres, eu morrerei contigo. Por amor de teu Deus, te seguirei até morrer. Teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa-me contigo, pois teu Deus é o meu Deus. Teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa-me contigo, pois teu Deus é o meu Deus. Assim Noemi levou Ruth à sua terra e casou ela com boas parentes seu. E Ruth foi a bisavó do rei Davi, e o rei Davi foi o salmista de meu Deus. Teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa-me contigo, pois teu Deus é o meu Deus. Teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa-me contigo, teu Deus é o meu Deus. É meu também. Teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa-me contigo, teu Deus.